E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, a gente vai fazer algo um pouco diferente. Eu vou mostrar como que eu faço a avaliação inicial de um fundo imobiliário e vou usar como exemplo aqui o Gari 11, tá? Vou mostrar os tópicos que eu analiso e mais ou menos o que eu penso em cada um desses tópicos, tá certo? Vale ressaltar que isso não é uma dica de investimento, tá? Faça os seus estudos, aprenda por conta própria e escolha os seus próprios ativos. O que eu estou fazendo aqui tem caráter educacional. Eu estou aprendendo junto com vocês, então não é dica de investimento, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, e talvez a mais óbvia que todo investidor faz, é analisar informações básicas do fundo. Acredite, tem gente que não faz isso, que compra o fundo e só sabe o ticker dele. Não sabe nem de onde vem a receita do fundo. Mas não é o que um investidor sério deve fazer. Por onde eu começo? Primeiro, administrador, certo? Gestor, ou seja, que administrador é o Banco Decoval, a, a gestora é a gestora Guardia, segmento, obviamente, porque a gente diversifica os fundos imobiliários por segmento, e eu olho o número de cotistas e olho também o gráfico ah, dos cotistas, se está aumentando ou está diminuindo. O que acontece? Quando o gráfico mostra ao longo do tempo queda na quantidade de cotistas, indica alguma coisa. Pode ser só a galera emocionada porque o fundo está passando por um problema e estão saindo, ou pode indicar realmente insatisfação e que as pessoas estão saindo por não quererem aquela gestão, né? Então, quando você vê o gráfico, isso já te dá um alerta. Opa, tem algo aqui para me ver, tá? Se não tiver nada, você continua a avaliação. Depois eu passo para o patrimônio do fundo. Mas antes, eu preciso falar especificamente do Gary 11, uma coisa que aconteceu com ele ali em 2023, que foi o seguinte. Ó, o Gary 11 antes era chamado de Galg 11 e era um fundo concentrado em galpões logísticos, ou seja, era um fundo logístico. Só que o fundo resolveu mudar a sua tese de investimento. Então, o que que ela fez? Fez uma oferta, arrecadou muito dinheiro e adquiriu novos ativos. Beleza. Então, o fundo, primeiro, mudou de nome, de Galg 11, ele passou a se chamar Gary 11, certo? E passou a ter, além de logístico, também renda urbana, tá? Renda urbana, se você tem dúvida o que é, basicamente são aqueles fundos que têm empreendimentos, né, que têm ativos que alugam, por exemplo, para supermercados. Renda urbana é porque ele fica na cidade, tá? Mas pode ser supermercados, de vários tipos, atacarejos, pode ser universidades também, tá? Eh, Se enquadra na renda urbana também. Esse fundo ele passou a ser tanto logístico quanto renda urbana, tá? Ah, beleza. Dito isso, a gente pode ver que antes o fundo tinha um patrimônio de 600 milhões. Após esta emissão de cota, subiu para 1,2 bilhão. Eu sempre digo que a avaliação inicial de um fundo imobiliário começa pelo seu patrimônio, né? Eu tenho, particularmente, a restrição com fundos com patrimônio muito pequeno, mas vez ou outra eu os analiso para ver se eu encontro uma oportunidade. Mas para mim o fundo tem que ter ali em torno de 1 bilhão para cima. Analisado o patrimônio, venho em seguida o portfólio, né? Aqui no Gary 11 a gente vê que ele tem 25 ativos, certo? Antes dessa mudança ele tinha apenas 5, tá? Entre logística e renda urbana. Aqui a gente pode ver cada um deles, né? No relatório tem as fotos também, você pode dar uma olhadinha lá. Uma área bruta total de 279 mil metros quadrados.
Está distribuído aqui em 10 estados do Brasil. A gente pode ver aqui que ele está bem espalhado geograficamente. Tem uma certa concentração aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Bahia e Alagoas, né, que é a maior parte dos ativos do fundo, e o restante distribuído aí em 17%. A gente pode ver aqui as principais cidades, né? Ele fala que são cidades estratégicas. De fato, são cidades interessantes para se ter. Você tem aqui uma concentração de inquilinos, né? Três inquilinos aqui tem a maior parte dos ativos do fundo. A maior parte dos ativos do fundo estão alugados para três inquilinos. Mas tem um ponto positivo aqui, que é o seguinte: os inquilinos, todos eles, né, com exceção de um, na verdade, todos não, mas a maioria deles, tem um rate aí AA mais ou AAA, certo? Ou seja, tem um rate aí bem interessante, né? A gente acredita que não terá problemas com pagamentos. Esse aqui ele não tem porque é um único ativo também que está nem listado na bolsa, ele está. Então a gente vê que a qualidade dos inquilinos são bem interessantes. Quanto aos contratos, a gente vê aqui que 100% são atípicos. Se você não sabe o que são contratos atípicos, pense o seguinte, basicamente é assim. Você alugou um imóvel por 10 anos, mas depois de 3 anos você quer sair, falta 7. Se você sair, você tem que pagar a multa, e nesse caso a multa é o restante do contrato que falta. Então, se você alugou em regime de contrato atípico, você tem que pagar o restante dos meses que faltam para poder sair. Em média, os contratos são de 15 anos e reajustados pelo IPCA. Então, todo ano, os contratos aumentam de valor de acordo com o IPCA. Aqui tem um resumo bem interessante. Você pode ver aqui todos os fundos, ou melhor, todos os ativos do fundo, né? Dá para ver as cidades, na cidade dá para ver a região, dá para ver aqui que a maior parte dos ativos é renda urbana, tá? Alugado para esses inquilinos aqui, ó, Pão de Açúcar, por exemplo, o Grupo Mateus, tá? É alugado para essa galera aqui. A gente vê aqui que a maior parte dos reajustes acontece em julho, julho, é isso, né? A maior parte dos reajustes. E junho também. Todos pelo IPCA, todos contratos atípicos. A maior concentração é aqui, que é no BAT, que é um galpão logístico. 27% da receita vem dele. É aí uma fragilidade, mas depois a gente vai falar sobre isso. Beleza, analisei aqui o portfólio do fundo e antes disso o patrimônio. Agora os dividendos. Porque, obviamente, se você investe em um fundo imobiliário, você quer receber dividendo. E o Gari 11, ele mostra o seguinte, uma regularidade no pagamento de dividendos na casa ali de 8 centavos, tá? Desde o primeiro momento, que pagou um pouquinho menos de 8 centavos, mas depois disso foi 8 centavos em média, constantemente. Se você acha isso aceitável, faz a conta aí e veja qual o preço justo desse fundo. O último dividendo pago do Gari 11 foi 0,087. Anualizando este dividendo, deu 14, deu melhor, 12,14. Nos últimos 12 meses, pagou algo equivalente a 11,20. E nos últimos 5 anos, 12,66. Só que não é 5 anos, né? Ele não tem 5 anos. Mas, desde lá de quando surgiu, ele já pagou 12,66, em média. E depois a gente avalia a dívida do fundo, a alavancagem. E aqui, gente, o fundo está bem, tá? Ah, o fundo tem uma alavancagem na casa de 23% do seu patrimônio, mas tem disponível aí 709 milhões. Só que aqui tem um negocinho que a gente tem que avaliar. Ele diz que a disponibilidade que o fundo tem cobre 15 anos das suas obrigações. Beleza. Só que o fundo fez aquisições, ele comprou coisas, comprou imóveis, né, para o portfólio, e para isso ele vai ter que desembolsar 500 milhões. E de onde vai sair? Da disponibilidade. Então ele tem 700 e vai sair 500, vai sobrar o quê? 200.
Ou seja, ele já não tem mais o equivalente a 15 anos, mas ainda fica aí o equivalente a 4 anos, o que ainda dá uma certa segurança para o fundo, tá? Desde que ele não vá dilapidando isso que está disponível, esse valor que está disponível. A gente vê aqui que o fundo está sendo negociado a 2% abaixo do seu valor patrimonial, certo? Eu estou fazendo esse vídeo no dia 21/8, tá bom? Então, esses aqui são os indicadores nessa data que eu estou fazendo. E para a gente encerrar, eu trouxe aqui alguns pontos fortes e fraquezas para a gente analisar. Quais são os pontos fortes que eu considerei desse fundo? Primeiro, seus contratos atípicos, longos e atrelado ao IPCA. A qualidade dos inquilinos, AA+, e AAA, são pontos fortes do fundo. Os setores dos inquilinos, varejo, gás, alimentícios e indústria, são setores diferentes e bem importantes para a economia. Então, acho que por serem bem importantes para a economia, o fundo tende, né, a se sair bem em determinadas circunstâncias. Então, a gente tem aqui uma fraqueza que eu considero bem relevante, que é o fato de 50% da receita estar agrupada aqui com dois inquilinos, né? Acho que isso é uma baita de uma fraqueza, mas eu creio que com o tempo o fundo vai diluindo essa consideração. Uma oportunidade que eu vejo aqui é a qualidade dos ativos, que pode, através da venda, gerar aí um certo ganho de capital. E a ameaça, eu vejo a alavancagem, que apesar de controlada, na casa aí nós vimos dos 20%, né, 23%, mas na casa dos 20%, para mim, 20% é um valor alto de alavancagem, tá? Então, coisas no Brasil podem acontecer que podem afetar o fundo. Então, ele com essa alavancagem, claro que no momento ele está controlado, mas para mim isso é uma ameaça que pode vir a trazer problemas se o fundo não gerenciar bem essa alavancagem, tá certo? Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. É assim que eu começo a avaliar o fundo imobiliário, depois eu entro em mais detalhes, leio vários relatórios para ter certeza, tá bom? E depois decido se escolho ou não o fundo. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Valeu, até a próxima. Fui.